Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa coisa super presente no nosso dia a dia, mas que talvez a gente nem note tanto. Os diferentes ah, estados ou formas, né, como a matéria aparece por aí. A gente pegou um material bem legal que foca nesses conceitos básicos da matéria. A nossa missão aqui é entender por que a mesma coisa, sabe? Pega a água, por exemplo, uma hora ela está lá dura, como gelo, com a forma dela. Daí a pouco é líquida, escorre, pega a forma do copo. Parece simples, né? Mas tem uma lógica bem interessante por trás. Ok, vamos investigar isso melhor. Sim. E essa coisa dos estados físicos é, na verdade, uma das primeiras classificações que a gente faz, quase sem pensar, né? Quando a gente olha ou pega alguma coisa. E o material que a gente está usando foca naquela tríade clássica: sólido, líquido e gasoso. São os pilares para a gente começar a entender a matéria. Ato. E o material começa justamente com esse exemplo da água. Água da torneira e gelo. Quimicamente igual, né? H2O. Mas, nossa, olhando, que diferença. O gelo mantém o formato. Se saiu da forma de cubo, fica cubo. Se era de estrela, fica estrela. Agora a água líquida, Ah, essa se molda. pois é. Num copo redondo, ela fica redonda. Numa garrafa quadrada, assume aquele formato. Essa flexibilidade toda, ou a falta dela, é que define o estado. Mas a pergunta é, por que isso acontece com a mesma substância? Bom, vamos começar pelo sólido, então. A característica principal que o material destaca é forma e volume definidos. Pensa numa caneta, por exemplo. Ela tem o formato dela, né? E ocupa um espacinho, o volume dela. Se eu jogar essa caneta numa bolsa, ela continua sendo a mesma caneta. Mesmo formato, mesmo volume. Não muda. O material também dá o exemplo de um pedaço de metal, um cubo de metal. Se você coloca ele num pote redondo ou numa bacia, Ele continua cubo. exatamente, continua sendo um cubo e ocupando o mesmo volume de sempre. Essa teimosia, sabe? Essa rigidez na forma e no volume que é a marca do sólido. Aqui fica bem interessante, essa constância toda. O fascinante aqui é justamente isso, essa constância de forma e volume que define o sólido macroscopicamente, né? Para onde ele for, as dimensões e o formato básico se mantêm. Tá, entendi. Essa rigidez é a chave. Agora vamos para o líquido. Como é que funciona? O material diz que a chave aqui é volume definido, mas forma variável. Faz sentido. O exemplo que eles dão é legal. Pegar, sei lá, 200 ml de água num copo medidor e despejar numa taça diferente, mais fina. O que acontece? A água escorre para dentro da taça, pega o formato dela, mas... Mas a quantidade não muda. Isso. Continuam sendo 200 ml. O volume ficou o mesmo, só a forma que dançou conforme a música, ou melhor, conforme o recipiente. Perfeito, essa é a dualidade do estado líquido. Ele mantém a quantidade, o volume, mas é flexível na forma, se ajusta ao que o contém. E se a gente conectar isso a um quadro maior? É essa capacidade de adaptação da forma que permite aos líquidos fluírem, escorrerem. Entendi. Essa capacidade de fluir é bem característica. Agora, e o terceiro estado? O gasoso. O material usa um exemplo bem visual, um balão de festa que estoura. Puf! Puf. Aquele ar que estava lá dentro, contido, parece que some, né? Se espalha por todo lugar. Exato. Ele se espalha. E essa é a natureza do gás. Então a característica principal aqui é nem forma, nem volume definidos. É isso, precisamente. O gás ocupa todo o espaço que tiver disponível. Ele pega a forma e o volume do recipiente inteiro, seja um frasco pequeno, seja a sala inteira. Ah, então ele não tem limites próprios, digamos assim. Diferente do sólido, que tem forma e volume fixos, e do líquido, que tem volume fixo. Isso. O gás se expande indefinidamente até encontrar uma barreira. É a característica expansiva dele. Pensa no ar que a gente respira aqui nesta sala. Ele preenche tudo, não fica só num canto. Entendi. As partículas estão muito mais livres, então. Muito mais livres e com muito mais energia. Estão bem afastadas umas das outras e se movem caoticamente. Isso levanta uma questão importante, né? Como é que a gente mede ou contém algo que tende a simplesmente ir embora e ocupar todo o espaço? Mas isso já é outro detalhe. Faz todo sentido essa ideia de expansão.
Ok, então temos os 3 estados bem definidos: sólido, líquido, gasoso. Mas aí o material entra num ponto crucial. A matéria não está presa num estado só, né? Ela pode mudar, pode passar por uma transformação. Exatamente. Não é um destino fixo. E eles propõem até um experimento bem simples, que todo mundo já viu para observar isso. Pegaram uns cubos de gelo, que é água sólida, claro. Colocaram num copo. E a condição é deixar esse copo no sol. O que acontece? Bom, não tem mistério, né? Depois de um tempo, o gelo começa a derreter, fica menor e no fundo do copo vai juntando água líquida. Esse experimento caseiro é uma demonstração perfeita de uma mudança de estado físico, especificamente a passagem do sólido para o líquido. Que a gente chama de fusão, certo? Isso, fusão. E o material sugere a causa, né? O Sol. O calor do Sol fornece energia. Essa energia faz as moléculas de água no gelo vibrarem mais e mais. Chega uma hora que a vibração é tanta que elas conseguem meio que escapar daquela estrutura rígida do gelo. Elas ganham liberdade para deslizar umas sobre as outras. Aí temos a água líquida. A substância é a mesma, H2O. Só mudou a organização, a energia das partículas. Então, a energia, principalmente o calor, é a chave para essas mudanças. Se a gente adiciona calor, um sólido pode virar líquido. E se adicionar mais calor ainda, o líquido pode virar gás. Tipo, ferver água na chaleira. Exatamente. É o próximo passo lógico. Aquecer a água líquida dá mais energia ainda para as moléculas. Elas se agitam mais rápido, com mais força. E aí, com energia suficiente, elas se soltam de vez umas das outras e escapam para o ar como vapor d'água. Água no estado gasoso. É a vaporização. E o caminho inverso também vale, imagino. Se tirar calor, a água líquida vira gelo de novo, colocando no congelador, por exemplo? Perfeitamente. No congelador, a gente está removendo o calor da água. As moléculas perdem energia, ficam mais lentas, as forças entre elas começam a prevalecer e prendem as moléculas em posições mais fixas. É a solidificação. E tem mais, né? O gás voltando a ser líquido. Pensa no vapor d'água encontrando uma superfície fria, tipo a tampa da panela, ou o espelho do banheiro depois do banho quente. Ah, sim. Forma aquelas gotinhas. Isso. O vapor perde energia em contato com o frio e volta a ser líquido. É a condensação. Nossa, então é um ciclo. Sólido para líquido, que é fusão. Líquido para gás, vaporização. Gás para líquido, condensação. E líquido para sólido, solidificação. O material focou só no gelo derretendo, na fusão. Mas é incrível como essas transformações acontecem o tempo todo ao redor da gente, né? Impulsionadas por ganhar ou perder energia. Sim, é fundamental. Entender isso ajuda a explicar desde o clima, nuvens, chuva, neve, até coisas na cozinha ou na indústria. A mesma matéria se comportando de jeitos totalmente diferentes só por causa das condições, principalmente temperatura e pressão. O material focou mais na temperatura, com o exemplo do Sol. Ok. Então, para a gente amarrar as ideias principais que a gente explorou com base nesse material, a matéria tem esses estados, né? Sólido, forma e volume bem definidos, partículas organizadas, pouca liberdade. Líquido, volume definido, mas a forma varia. Pega a forma do recipiente. As partículas deslizam. Gasoso, nem forma, nem volume definidos. Se espalha por todo o espaço. Partículas muito livres, muita energia. Certo. Exato. Um bom resumo das características-chave. E o ponto super importante: esses estados não são sentença final. A matéria pode mudar de um para o outro, principalmente com mudança de energia, como o calor, como a gente viu no gelo derretendo e nessas outras transformações que a gente acabou de falar. Conhecer isso é básico, mas ajuda muito a entender o mundo físico. Concordo. E para a gente fechar, fica uma provocação, sabe? Algo para pensar um pouco além do que o material trouxe com o experimento do gelo. A gente viu que o calor do sol faz o gelo derreter, sólido para líquido. Falamos de ferver água, líquido para gás, ou congelar, líquido para sólido. Agora, que outros exemplos, talvez menos óbvios, a gente vê dessas mudanças no dia a dia?
Onde mais a matéria está trocando de roupa, assim, constantemente? E pensando além do calor óbvio do sol ou do fogo, que outros fatores do ambiente podem estar, mesmo que sutilmente, influenciando essa dança dos estados da matéria ao nosso redor? Fica aí a pergunta para a gente observar o mundo com um olhar mais atento para isso.